E aí, galera? Tô aqui com o Gilberto. Tô super feliz porque é uma pessoa que eu admiro muito. Sempre foi uma inspiração para mim. Desde a primeira vez que eu vi seus trabalhos, Gilberto, foi assim, inspiração à primeira vista. Entrou assim, cara, que é esse cara? Não, já é um dos meus artistas favoritos. Então, pra mim, tá tendo esse papo aqui com você é muito importante. Pô, o prazer é meu, eu fico feliz por isso e agradeço também pelo convite. A gente tinha conversado um tempo atrás, né, e você que tinha convidado, aí acabou dando certo agora da gente bater esse papo, e vai ser super legal aí com a galera, poder também responder o pessoal aí qualquer pergunta que tiver. Só para esclarecer um pouco, né, eu tinha conversado um pouco com a Vicky, e também, como eu já fui em muitas, sei lá, muitas entrevistas assim, e sempre o assunto é, como é a carreira, da onde você começou, não sei o quê, e eu sempre falo sobre as mesmas coisas, então para evitar um pouco, para fazer nossa live ser mais interessante, eu vou falar bastante sobre o que eu estou fazendo mais agora, né, o projeto, quais são os planos agora, e para ter mais novidade para a galera, né, não ficar repetindo muito o que eu já sempre falo em palestras e em entrevistas em si, né? Só para explicar mais para a galera o que eu estou fazendo, quais são os planos. Posso falar, não que isso impeça de eu falar, responder perguntas, como de entrar em empresas, como foi sua trajetória, essas coisas, não importa de responder nada disso, né? Mas para eu não focar sempre nas mesmas coisas, né? É, que senão você pesquisa o nome da pessoa e aí é sempre a mesma entrevista, tudo. Só muda Isso. o canal, só muda, mas fala a mesma coisa. Tem o V-Ray Masterclass lá que aí eu conto a história inteira, até o famoso pular do muro da Globo, que todo mundo gosta de ouvir. Eu assisti a sua entrevista com. Ai, eu esqueci o nome dele. Mas é uma que você comenta sobre a depressão e tudo. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a sua história, assim, de verdade, assim. E aí eu fiquei, poxa, caramba, esse cara passou por tudo isso e ainda assim tá aí com esse trabalho monstruoso. Eu achei bem legal isso. Aí foi algo que me inspirou também, porque eu também passei por alguns motivos, assim, por alguns momentos bem complicados, assim. E quando eu vi essa entrevista foi durante um momento assim. E aí foi quando eu, poxa, se ele conseguiu chegar nesse resultado, eu acho que eu consigo também, entendeu? Uhum. E foi bem legal. Acho que o nome dele é Hudson, agora que eu lembrei. O Felipe E Hudson, né? Isso. ele mesmo. É engraçado que nessa entrevista eu até comenta, né? Que ele foi um dos primeiros professor 3D meu lá no Rio de Janeiro. E foi engraçado a gente se encontrar anos depois. A gente ficou muitos anos sem se ver, aí depois eu vi ele online, a gente começou a trocar ideia de novo. Isso aí foi muito, muito legal. Então, tem muita gente, né, que a gente acaba conhecendo e vai passando o tempo, aí depois você reencontra essas pessoas, é muito, muito bacana mesmo. Sim, e foi uma entrevista bem legal, foi bem natural. Eu acho que essa foi a mais diferente que você já deu, assim, que ela é bem pessoal. As outras é mais profissional mesmo, eu percebi. Sim. Geralmente, quando entra nesses assuntos, né, que a galera começa a perguntar uma coisa mais pessoal, eu não me restringo a falar, porque eu penso, tipo assim, tem muita coisa que eu falo, mais no sentido, de repente, mais pensando, tipo assim, de repente essa pessoa ou outra pessoa que possa estar ouvindo, de repente está passando por algo do gênero, né? E o assunto pode ajudar de alguma forma, né? Então é Sim. mais nesse sentido. Não no sentido vitimismo, mas no sentido de compartilhar, de repente, um caminho, uma visão diferente da situação, né? Sim. É, tem muito essa coisa da arte ser um pouco elitista, né? É. Mas Tem pessoas que não gostam, né? Eu respeito isso, de se fechar e falar mais, mostrar só o lado profissional, né? sim. Respeito isso, mas, sei lá, eu gosto de ser eu mesmo, né? Não, sou assim, eu falo tudo.
E como é que foi essa sua ideia de começar esse projeto? Porque assim, você tinha o Shin, né? Mas aí agora é outro personagem, você mudou a direção, você vai abandonar o Shin, o que aconteceu? De repente você parou e eu fiquei confusa. Essa é uma pergunta aí bem interessante, que a galera perguntou, o que aconteceu com o Shin? Na verdade é o mesmo projeto, é porque o Shin, né, na época que ele chamava Shin lá e tal, que tinha aquele primeiro personagem, quando eu fiz o personagem, isso foi em 2013, 2014, eu acho, muito tempo já. Eu fiz ele só para fazer um conceito pessoal, para estudar algumas coisas que eu queria, e eu sempre vim dessa questão de fazer o todo do personagem, né? Porque a minha, digamos, entre aspas, formação inicial de 3D era focada em animação, né? Eu vim do desenho, fazia escultura tradicional e tal, mas quando eu entrei na escola, tava naquela era de 3D animação tipo Pixar, né? De Monstros S.A., Os Incríveis. Então eu achava que o caminho era aquele, de estudar animação. Então eu até cheguei meio enganado um pouco na direção que eu queria, porque a gente não conhecia, né? A gente, naquela época a gente pensava em fazer 3D. Então eu fui nessa área, fiz do zero ao curto em um ano. E eu focado em animação e tal, ou seja, dando esse background aí pra galera saber, porque aí eu acostumei com esse lance, eu sempre estudei muito animação também, gostava bastante. Aí a parte de concept, desenho, então, juntando tudo isso, eu acostumei com essa pipeline de querer ver o personagem tomando vida, né? Aí quando eu comecei a engrenar mais na parte de game mesmo, que sempre foi o propósito final, acho mais do que animação, quando eu entrei nessa parte de game, eu comecei a brincar com isso. Aí eu fazia o rigging, queria fazer o idle, entender o processo, né, do personagem dentro do engine e tal. E isso foi me acompanhando. Por mais que uma hora eu falei assim, eu entendi como é que o mercado estava caminhando e focando. Hoje em dia é mais claro, né, para quem está começando, tem a área de character artist. Hoje é bem óbvio isso, mas naquela época não era. Então, quando começou a surgir isso, eu vi, pô, preciso focar meu portfólio em criar um portfólio direcionado a personagem. Aí eu foquei em modelagem completamente e, e de personagem, e tal, estudando anatomia, etc, tudo que a galera está acostumado. E e paralelamente, de vez em quando, eu pegava um personagem e fazia, digamos, o processo inteiro, entre aspas, né? Fazia o rigging, a animação, botava na engine, e gostava de misturar isso em caminho com conhecimento de entender a tecnologia. Por exemplo, eu fui um dos primeiros a mostrar um personagem no browser, tipo assim, numa quantidade de pessoas online, quase que eu fui o primeiro no mundo, assim. É engraçado isso, a galera nem sabe disso. Mas porque, tipo, não existia Sketchfab, não existia nada, e o Unity era o único que estava vindo com a proposta de mostrar online modelos 3D mais para site advertise na época. E Isso eu era da estava época bem. do DK, né? Isso também. Então, quando eu entrei na empresa, na verdade, tipo assim, que eu entrei na empresa, a empresa estava mostrando o Unity, estava surgindo e tudo mais. Eu fiz um freela para uma empresa, na verdade. Aí eu entendi um pouco da Unity. Aí a Unity começou a explodir mais e tava com essa proposta online. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou fazer um personagem. Gastei um tempão nele, fiz a animação, rig aí com um brother meu, a gente colocou ele na Unity. Ele me deu um help assim para entender um pouco mais de uma parte de programação e tal. E aí eu subi isso num browser, né? Então quando eu fiz o post, tipo ZBrush Central, na época que tinha o CG Hub, essas coisas, eu coloquei o link também do HTML desse projeto, que era o Max, aquele cara do escudo. E a galera não tinha visto isso ainda. Tipo, a qualidade era tipo melhor do que um Play 3 da época, assim, ou mesmo um Play 3 para a época. E a galera vendo girar o personagem no browser ali, entendeu? Não era numa Que plataforma, no legal. browser. Então a galera ficou tipo, caraca, como assim? O que que você fez? Que shader é esse? E aquilo foi gerando interesse no meu trabalho também, né? Então, isso é interessante, né? Porque às vezes também isso também é um ponto interessante de tocar, porque era uma coisa que
era natural, entre aspas, tipo assim, eu queria fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha noção que não tinha gente fazendo aquilo, saca? Uhum. Era diferente. Então era um jeito de chamar atenção também, né? Querendo ou não, é de um jeito tosco falar, mas é o que hoje vai surgindo, tipo TikTok, não sei o que, são coisas diferentes. Hoje já começa a ficar saturado, mas quando vai surgindo, tudo que é novidade, estoura mais rápido, né? Então naquela Sim. época foi um jeito também de chamar atenção o meu trabalho, assim, nesse sentido. Então, acabei usando esse gancho. E voltando ao assunto, eu sempre gostei desse lance de fazer todo o processo. E o Shin nasceu disso, né? De eu querer fazer todo, né? Só que o Shin foi um negócio que eu fui tanto fazendo essas apresentações, não sei se você lembra da Vai também, né? Que Lembro. aí eu fiz Uhum. a Vai, Muito boa. animação e tal. Eu Uhum. fui fazendo tanto essas coisas que a hora quando eu fiz o Shin, eu já quis avançar mais aprofundar mais na loucura, né? Que é tipo, cara, eu quero aprender a fazer ele dar golpes, andar, correr na engine. E nessa época veio a Unreal com a proposta da Unreal 4, porque até então tinha 3 que não era tão amigável. Eu mexo na Unreal, pra você ter ideia, assim, por curioso, não profissionalmente. De curioso, eu mexo desde 99, 2000 na Unreal, mas nas versões muito antigas. E, e quando surgiu o A4, veio com uma proposta muito nova, na pegada tipo, como se fosse da Unity, mais amigável, né? Uhum. Aí eu falei, cara, eu quero aprender A4 aí e tentar colocar meu personagem para andar, correr. Ou seja, não tinha história, não tinha nada, era só o Shin, que era baseado num trabalho pessoal que era só para explorar design, testar coisas, e eu coloquei ele ali na Unreal para testar isso, então. Só que nessa brincadeira toda, eu fui gostando, pegando gosto de blueprint, de mexer na engine cada vez mais, de poder contar minhas histórias ali, que eu vi uma possibilidade. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo aprofundar muito mais nisso e fazer algo mais aprofundado, digamos assim, mais sólido, né, mais para frente. Aí eu peguei, fiquei estudando isso e eu fui escrevendo uma história em cima do personagem. E foi nascendo uma história em cima daquele personagem Shin e o mundo inteiro foi criando vida naturalmente. Uhum. Só que quando eu comecei a escrever história, foi dando vários start na história, assim, bum, 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 vendo raças, o mundo e várias coisas. E aquele personagem ele não se encaixava mais, porque eu estava focado na história e eu não estava focado muito pensando no design dele. Eu queria fazer uma história interessante. E quando a história desdobrou para uma vertente que eu achei muito interessante, eu peguei e vi que o personagem não encaixava visualmente falando. E para a proposta que eu queria, né? E você vai mudando também, né? Naquela época eu gostava muito do design, do estilo que misturava um pouco do Joe Maggi, né? O Joe Madureira, o Uhum. Jim Holdin, que é aquele cara coreano que eu fiz o cara do escudo. Então tinha um design assim que mexia mais comigo e ao longo do tempo eu fui, digamos, amadurecendo um pouco o meu estilo. E eu vi que aquilo não ia passar a mensagem que eu queria, aquele personagem. O E eu Shin, falei, eu ele preciso. tem um rosto bem assim, estilo realmente de uma arte asiática mesmo. Uhum. O design todo dele é meio asiático, assim, um pouco, né? Sim. Por mais que o novo tenha algumas coisas, mas não é tão Não, forçado a não é. parte asiática. Ele é um pouco mais Final Fantasy, assim, né? É. Tem um pouco mais. Um conceito um pouco mais ocidental, digamos, ali em cima. E até um pouco céltico, né? Um pouco élfico também. Tem várias informações até mais nessa pegada do que asiática em si. Tanto que depois, quando, sei lá, não sei se dá para eu sharear minha tela Dá. depois, Dá sim. eu posso sharear, aí seria lá pela Pelo nossa live Discord. lá, né? E aí eu tem tipo a evolução, se eu puder mostrar depois a evolução do personagem, né? Aí vai ficar mais claro isso da galera ver que como aí essa transição foi acontecendo, tanto que eu não tinha noção de como ia acontecer de fato, que a história ia desenrolando, aí eu ia mudando o conceito, porque eu não sabia o que eu queria com aquele personagem direito, assim, eu sabia que ele tava nascendo, aí quando ele se solidificou, aí que eu vi, pum, ele é mais nessa pegada aqui, aí eu comecei a refinar essa ideia,
até acontecer. Até ele sair aquela aquele design ali por último do personagem demorou bastante tempo, porque foi com muito cuidado, assim, de o que eu quero passar a mensagem com esse personagem, né? Uhum. Até porque no contexto da história ele é um avatar, ele não é um humano, né? Então, ele é basicamente uma entidade do cosmos, assim, do universo. Na verdade, ele é a representação do cosmos, do universo, né? Só que eu evito falar muito sobre isso para não dar Spoiler. spoiler É. de que está por vir, mas ele é uma entidade do cosmos, mais fácil de representar ele, ou seja, ele é um avatar, tem todo um contexto para ele ter chegado no mundo ali, teve uma quebra de equilíbrio. Então, outra coisa que eu brinco na história é que eu tô fugindo do estereotipo de que existe, tipo assim, a gente está acostumado muito dos deuses gregos, dos vikings, enfim, coisas que influenciam a nossa cultura, o cristianismo e tal, é, e a gente está acostumado com um ser, né, tipo, personificado do lado de fora, tipo, existe o Zeus, existe Uhum. o Odin, Sim. existe os deuses, aí eu tô fugindo disso. Né? No universo, nas coisas que eu estou escrevendo, não existe isso. Existe apenas o universo. Pode existir entidades, mas não como deuses, assim, porque eles têm influências e tal. Aqui é mais entidades que surgem com base em energias. Ela não controla nada, não é ela que dita as regras do universo, pelo contrário, o universo ele se move como um mecanismo orgânico, puro, dentro do caos, e energia, equilíbrio e tudo mais, né? Então eu Uhum. brinco um pouco com essa questão, não com uma entidade Deus assim de fora controlando alguma coisa, né? Então é mais focado na energia em si. E, e como tudo no universo, pelo menos teoricamente, se move de maneira com equilíbrio, né? Existe o caos para que algo se forme, depois existe, é, é, digamos, o equilíbrio para que as coisas se estabeleçam. Então, tudo acontece de maneira necessária, digamos assim. Eu brinco com isso dentro dessa história. Então, nesse planeta que chama Zion, eu tenho até um roteirinho que eu escrevi. Eu tenho a história inteira, né? Ela tem mais de Uhum. 300 páginas, que nem o Senhor dos Anéis, assim, Você já. Ela tá tá me deixando gigante. curiosa. Você vai acabar dando E spoiler. eu vou dar alguns spoilers, assim. Mas aí, tipo, tem eu sempre escrevo quase os contos inacabados, né? Eu escrevo ah, várias ideias soltas de storyboard para trailers e tudo mais. Então, por exemplo, a introdução seria. Porque essa história do game vai se passar numa terceira era. Então, uma era tipo, já tá tipo o Senhor dos Anéis, já é uma era medieval, já tem reinos estabelecidos e tal, várias raças, né? Uhum. E só que o mundo ele é um pouco mais fantástico, que nem uma pegada um pouco mais Avatar, assim. Então tem criaturas mais bizarras assim, um pouco meio alien, mas não é um planeta alien totalmente assim, né? É um planeta novo, então digamos que várias raças vai ser uma pegada mais Avatar, Pandora, assim. Só que não naquela era de Pandora que eles ainda estão numa era quase que primata ali, né? Uhum. Primeiro período. Ali já vou estar no terceiro período. Então, esse terceiro período vai contar muitas coisas que aconteceram na primeira era, na segunda, como conto, assim, só para você inteirar, para você entender um pouco, né? Mas aí tudo vai se passar no terceiro. No primeiro período, por exemplo, que explica, seria o Silmarillion da minha história, né? Uhum. E é com a formação do mundo ali, do planeta Zion, que tem uma entidade que é como se fosse a Galadriel do Senhor dos Anéis. Eu falo assim Uhum. para a galera se identificar, né? Ela é mais como se fosse Gaia, na verdade. Que é tipo assim, ela é a mãe do planeta ali, né? Uhum. Então, antes de surgir, ela não existia, ela não foi enviada de lugar nenhum, ela é a formação de energia que se formou, e é engraçado o jeito que vai se descrever no trailer, é como se fosse uma massa do cosmos, assim, se formando, vai formando, mostra quase um formato de uma mulher, assim, meio nebuloso, e no meio da nebula mesmo, do universo, da massa,
e esse formato quase de uma mulher vai revelando quase uma mulher grávida. Essa mulher meio grávida, na verdade, na barriga dela tem uma formação de um planeta, ela vira uma entidade que parece quase uma raia, assim, voando ao redor desse planeta, e esse planeta Nossa. vai amadurecendo, tipo uma coisa meio cósmica mesmo, assim. É, e também um pouco abstrato, né? Não é literalmente uma mulher ali, tipo, é uma energia para simbolizar essa formação da mãe e tal, que essa energia que vai trazer, digamos, a vida para aquele planeta. Então, no que vai revelando o planeta, ela vai se formando a entidade, vai mostrando alguns elementais, um elemental de fogo, do ar ali, da energia cósmica com o outro da água em si, eles vão envolvendo nela e ela vai percorrendo essa superfície e vai se formando a vida, vai mostrando, por exemplo, vulcões explodindo, entrando na água e se formando terra e tudo surgindo, vida surgindo, um monte de coisa, falando de maneira rápida, né? E vida surgindo e tal. E à medida que vai se É bem tudo espiritual, né? Assim. isso é o começo, a primeira era. Você não joga isso aí, você vai vendo um trailer, né, para você inteirar da história. Então, quando essa formação está acontecendo, ela, à medida que o planeta vai criando vida e vai vivendo, vai tendo estrutura para continuar por si só, digamos assim, ela vai perdendo a forma de entidade muito espiritual, digamos assim, né, muito cósmica, ela vai assumindo uma forma cada vez mais humana. Então, à medida que a era vai passando, ela vai perdendo aquela forma de entidade, é como se o planeta não necessitasse mais. É uma ideia de mãe e filho, né? Como se o filho crescesse, a mãe não precisa estar ali com as asas mais em cima, ele se vira sozinho, ele não precisa mais dela para alimentar, essas coisas. Então, tem uma metáfora, né? Não vai ficar falando tudo sobre isso, eu estou explicando mais porque eu estou escrevendo, então eu sei as ideias por trás. Você tá dando uns Mas spoilers. eu tô destrinchando muito pra galera entender. Aí, tipo, tem um lance da Segunda Era, que é por causa da Segunda Era que gerou a terceira, né? O motivo da terceira. Porque, tipo assim, à medida que foi surgindo as raças, os povos e tal, tem raças de gigantes e tudo mais, também existe a possibilidade de outros organismos interagir naquele planeta, vier de fora, assim, e causar desequilíbrio. E o desequilíbrio que é considerado dentro desse contexto da história não é um desequilíbrio tipo de pessoas, é desequilíbrio de energia cósmica mesmo, algo que está fora realmente do equilíbrio mesmo, né? Então, nessa que digamos entre aspas, que o universo intervém, mas não como um ser, como uma pessoa, é como se um corpo que está tentando neutralizar uma doença, né? Criando anticorpos natural contra uma doença, mais ou menos nesse sentido, né? Como se o universo fosse um corpo e sentisse uma doença, algo ele trata de neutralizar algo do gênero, não é um ser que está mandando, né? Então, nesse contexto, ele se cria situações para que resolva. E nesse caso do planeta Zayant ali, o que aconteceu no início, aconteceu um desequilíbrio e tal, uma entidade nasceu da interação do cosmo com a mãe, e ela meio que praticamente deu à luz a um ser que, por ela mesma, né, e que ele se tornou, digamos, a solução para aquela situação ali do momento. Esse cara nasceu basicamente de uma entidade, da força do cosmo e tudo mais, e ele tinha força, basicamente o cosmo ali para poder estabelecer de uma maneira que não destruísse o planeta, né? Então, essa é a primeira, digamos, a segunda era onde esse cara vem. Então, o que acontece é o seguinte, aí vem um spoiler, esse aí é um spoiler, mas você vai saber no trailer, porque isso aí vai contar para que a terceira era que você vai jogar, você precisa entender isso aí. Spoiler Que exclusivo pra é, live? é exclusivo. Ó, gostei. E aí quando acontece várias coisas, aí tem uma grande batalha e tal, ele vence vários seres gigantes e outras coisas que estão causando desequilíbrio realmente por fontes de energia e tal. E só que tem um decorrer assim que acontece muita coisa. Ele se envolve muito com as coisas
do planeta, ele acaba ficando um pouco humanizado. Esse cara que está ali para intervir, basicamente é uma entidade do cosmos, né? Ele acaba ficando humanizado, ele começa a interagir. É quando passa bastante o tempo, ele quase vira ele já vira tipo um herói de uma nação ali, então a galera gosta muito dele porque ele salvou da batalha e tal, vira um guerreirão mesmo. E ele se apaixona por uma moça de um reino e, e por causa dessa dessa questão, não só da paixão por ele ter se humanizado e tal, tem uma questão que ele se intervém e ele acaba matando uma pessoa. Isso é contra a natureza dele. Ele é equilíbrio, ele tá ali, ele não intervém nas coisas dos humanos normais, só a coisa que era de desequilíbrio. Quando ele faz isso, ele causa desequilíbrio. E, ou seja, a energia do universo que estava com ele ali para estabelecer o equilíbrio, ela começa a deixar ele. Ele começa a virar um humano ali. Ele passa a ser basicamente um simples mortal. Só que ainda numa carcaça que diferente do humano, né? Porque ele era um avatar, então ele tem sentidos diferentes ainda, uma certa força, mas ele não conseguiria vencer aquela guerra que estava ali. Então o que acontece é que a guerra foi dado basicamente quase que finalizada, e quando tá vindo a última, digamos, a última batalha ali mesmo, que era necessária a força dele, ele não tinha. Então o povo, aquelas pessoas iam perder o planeta Zayt, poderia estar totalmente tomado por aquela força posteriormente. E o que acontece é o seguinte, a Yanavel, que é tipo a Galadriel do mundo, a Gaia, que basicamente deu a luz a ele, entende, né, ainda das energias e tudo mais, fala para ele tocar nas pessoas, soldados que estão com ele naquela batalha. Quando ele faz isso, ele puxa a energia dessas pessoas naturalmente, sem ele não imaginou que ia fazer isso. Quando ele toca, ele puxa e ele fica forte de novo. É como se ele extraísse a energia cósmica que está dentro de cada pessoa, né, um pouco dessa energia, e ele se fortalecesse de novo, quase que fosse a energia pura do cosmos. E é onde ele vence aquela batalha, e aí que ele vira o herói mesmo e tal. Só que não chegou a matar as pessoas, né? As pessoas ficaram fracas ali. E o que acontece é aí que acontece a desgraça, na verdade. Essa solução virou uma desgraça, porque ele foi basicamente, virou praticamente um rei de um reino, o povo adorava ele e tal, só que escondido, de maneira escondida, ele virou um vício. Era levado pessoas até ele e ele se alimentava dessa energia da, da- dessas pessoas para se manter forte. Virou tipo um vício mesmo dele. Então, foi descoberto isso. As pessoas passaram a odiar, achar que ele era tipo uma ameaça e tal. E ele foi condenado à morte naquela época. E ele, quando ele estava prestes a ser morto, naquela era medieval, né, ele com um negócio aqui no pescoço, com as mãos aqui, ele ia ser morto. A, a suposta esposa dele corre até ele antes dele ser morto ali pelo cara que ia cortar a cabeça dele e toca nele. Só que o que acontece? Quando ela chega e toca nele, tipo, mas na verdade ela chegou ali porque não queria que ele morresse. Só que quando ela toca nele, ele puxa a energia dela naturalmente, assim, ele fica muito forte. Só que quando ele puxa, ele deixa ela muito fraca. E naquele momento ela ainda toma uma flechada, porque ela não poderia estar ali. Ela correu para tipo, impedir ele, ela tomou uma flechada ali. E ela morre no braço dele e ele ajudou a matar de certa forma. Então ele entra num colapso muito louco e ele tá muito forte, porque ele sugou a energia que ele precisava para sair dali. E ele mata o cara que ia matar ele começa a matar um monte de gente ali, puto da vida, e vira quase um Voldemort ali, né? Tipo assim, ele vira um parasita, né? Ele depende da energia de terceiros para continuar forte. E, e no que ele mata ali, ele vê que ele não vai sustentar tudo aquilo por muito tempo, ele pega e vaza. E nunca mais se ouve falar nele, nesse suposto
E vira lenda, e o tempo passa, vira lenda, e ninguém mais ouve falar nesse cara, e tudo cai no esquecimento, e novos reinos surgem, eras surgem. Aí vai chegar, depois de muitos anos, vai chegar na Terceira Era, né? E, e um grande spoiler que depois você vai saber onde ele foi parar, que ele dá início ao desequilíbrio da Terceira Era, entendeu? Uhum. Então, ele basicamente vira o Sauron da Terceira Era ali. Então, basicamente, esse é o caos que inicia através disso, né? E aí o jogo E meio que começa nesse estágio, assim. mais ou menos, porque aí a Yennefer, que é a mãe, ela, os seres que eram tipos elementais da época, que eram do ar, do fogo, que também é da terra, e o outro que era da água, eles também foram deixando suas formas, porque depois da criação eles assumiram quase uma forma mais humanizada, mas não humana, né? Ainda continua sendo entidade assim como ela, mas mais humanizada. E eles viraram tipo como se fossem os três poderes, são três conselheiros dela, assim, tem até um conceito, depois eu mostro, que é como se fossem estátuas gigantes, assim, como se fosse deuses meio egípcios, assim, o Anubis, não sei o quê, pá. É onde ela vai num local onde é tipo o conselho, assim, da trindade que ela ouve, o equilíbrio mesmo do planeta, sabe? Quando ela chega lá, na verdade, eles não acreditam, quando ela fala, eles não acreditam que está acontecendo um desequilíbrio. Como ela é a mãe, ela sente o planeta como se fosse o corpo dela, por mais que menos naquela era, ela ainda sente como se tivesse uma doença ali, algo que está em desequilíbrio na energia do planeta e algo maior está para acontecer, onde eles vão perder tipo, ela não vai ter controle, ela não vai ter força para deter aquilo que vai vir, né? Tipo, como se fosse uma doença mesmo. E ninguém, esse conselho não apoia ela, não acredita, porque ela chega fala, a gente precisa de uma intervenção, assim como antes, né, do que o universo a gente não vai conseguir segurar isso, algo do gênero, assim, né? Tô falando por cima só para contar a história, mas o texto é bem mais destrinchado. E, e ela não vê outra saída, alternativa, a não ser, contrariando os três poderes, entre aspas, o conselho, ela não vê outra saída a não ser ela causar o desequilíbrio, para que haja intervenção da parte do universo. Porque o desequilíbrio não está acontecendo. Está acontecendo uma energia que está causando confusão da doença no universo, que ela sabe que está, mas não está de maneira de desequilíbrio. Então ela é forçada a criar o desequilíbrio para que haja intervenção. Porque o desequilíbrio não está acontecendo. Então ela mesmo quebra o equilíbrio. E como ela faz isso? Ela, ela vai, tem todo um cenário onde ela vai e tal, ela busca uma energia absurda e ela sumona vários que ela chama de filhos, vários dragões. E numa noite ela mata mais de 1000 dragões. Mais de 1000 dragões e aquilo dói mais nela do que neles, né? Porque é como se fossem filhos dela também. Ela mata aqueles dragões e ela pega a energia de todos eles, como fosse a alma deles, a energia de todos eles encapsula para ela mesma, né? Então é muita energia num lugar só. Aí é desequilíbrio, entendeu? Ela criou um desequilíbrio, naturalmente. Quando ela faz isso, tem uma quebra de tempo aí, ela vai num lugar onde ela sabe que tem de vez em quando, antes ela falava no passado como se ela falasse com a voz dela do cosmos, do espelho do passado, ela vai nesse lugar e como se fosse uma bola de energia, desce muito rápido, para na frente dela, sabe? E nisso começa a falar com ela, com uma voz muito louca lá e tal, e fala como se fosse soubesse que ela causou desequilíbrio e tal. Mas, tipo, como é um lençol de energia e tudo tá conectado, ele sente que algo tá ali que, tipo, não é à toa, ele sente tudo que tá acontecendo por trás. Então, naturalmente, ele não aniquila ela, né? Ela é a mãe ali e tal. Então, tipo, como se ela fosse ser julgada depois até que tudo fosse entendido o que tá acontecendo. Aí, diante da situação, ele vê basicamente o que aconteceu na Segunda Era. Só que da Segunda Era, lembra que o cara nasceu dela. Esse, o que acontece é que essa, tipo, o cosmo que está ali na frente dela fala não há outra solução a não ser que eu me faça como se fosse homem e andar para não destruir o planeta, porque
É como se houvesse um veneno nas veias do planeta, e se ele chegasse para tirar tudo de uma vez, explodia, acabava com o planeta, matava todo mundo. Ou seja, desequilíbrio, é contra a natureza daquela força, né? Então ele precisou se materializar de uma forma para descobrir o que está acontecendo e ir tirando aos poucos digamos, essa doença para arrancar o tumor, entre aspas, do que está acontecendo e descobrir o que está por trás de tudo isso, né? Antes de destruir, senão acaba com o planeta inteiro. Então a base, você vai ver que o herói, por mais que ele seja o herói, entre aspas, o protagonista, por mais que ele seja super poderoso e tal, ele não tem o contexto de um deus. Olha como eu sou foda, sou poderoso e quero demonstrar a minha força. Que é o caso do Thor, do Odin, de vários outros. No caso dele é estabelecer equilíbrio. Então Uhum. ele é super poderoso. Poderia explodir o planeta num piscar de olhos, mas não é, é contra a natureza dele. Ele não é um ser para pensar assim. Ele não pensa assim. Então, primeiro que é contra a natureza, ele nem passa pela cabeça dele, ele não precisa provar força. Então, ele se materializa nesse avatar que vai surgindo na frente dela. Aí tem não vou lembrar todos os nomes agora, mas ele pega a energia, toma aquele desequilíbrio dela, a energia dos dragões, dos mais de 1000 dragões, ele toma dela para ajudar a formar o avatar. Então, quando ele pega essa energia, ele pega a energia que é do centro do planeta ali, que chamam os cristais, que eu esqueci o nome agora, que são os cristais também que condensam a energia do planeta e vários outros, e vai juntando tudo aquilo para formar a carcaça do avatar, assim, vai envolvendo geneticamente, vai formando aquilo. Por isso que surge, depois eu vou mostrar a armadura, que a galera acha que é de metal. Quando eu der zoom, você vai ver que não é de metal, são de cristais. A armadura é de cristais. E o Avatar também. Então ele para se formar uma, um avatar, uma carcaça resistente para aquela energia que ele ia manter ali, que é uma parte do cosmos, digamos, uma parte do universo se mantém dentro dele. Por isso aquela bola no peito dele que tem o cosmos. A Uhum. parte do cosmos está dentro dele, né? Então, ou seja, ali realmente foi o próprio universo que veio intervir, não é um filho dela com a massa, com a energia. Ali realmente é ele que veio. Então, Uhum. é tanto que isso vai Então ter um ele é o contraste. Cosmo. Então esse personagem principal é o Cosmo. Então, É o Cosmo, exato. cara, muito muito E legal. Eu arrepiei, te isso, juro. isso não é spoiler porque é o trailer. Ele precisa ser contado isso porque o player vai jogar com ele. Então ele precisa entender que quem que é o personagem. Senão o cara vai estar jogando ali, tá? Quem que é isso? É um Knight? É um, entendeu? Quem que é? Da onde vem? Então tem um contexto ali, né? Ah, e quando ele se materializa e vem e tudo mais, a Yana, velho, já previa tudo muito tempo antes, não que previa o futuro, nada disso, mas sentia que poderia acontecer, ela já tinha, tem várias histórias paralelas acontecendo. E já existia uma espécie de sociedade do anel, mas não é sociedade do anel, né, óbvio. É como, estou dando um exemplo para a galera situar, mas já existia os, digamos, renegados de várias raças que ela juntou há muito tempo. E ela formou. Aí tem um cara que é de um reino lá que ele é um mago violento. Tem um carinha que ele é de uma raça desaparecida que era uma das primeiras raças do planeta que sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. Então tem uma side story por trás desse personagem muito interessante, porque o povo dele inteiro desapareceu, mas ele tá nesse sociedade, entre aspas, dos anéis aí, entre aspas. Aí tem uma que é como se fosse uma elfa, mas não é elfa. Porque no mundo eu vou tratar coisas diferentes. Eu não vou também é outro estereotipo que eu vou fugir. Não vai ter orc, elfo. Vai ter coisas que vai ser semelhantes. Tipo assim, você vai ver uma personagem ali que eu tô citando como fosse elfo pra galera identificar, mas não é elfo. É outra coisa, é outra raça. Aí tem. Tanto que tipo, o mago é como se fosse um afrodescendente. Então, hoje ele é como se fosse de uma terra, como se fosse a África, assim, no planeta, sabe? E um afrodescendente, assim, com a pegada, a roupa dele lembra um pouco quase Doctor Strange, assim, um pouco mais na pegada do planeta. E você pode até se inspirar também em algumas religiões africanas, né? Que tem essa coisa Também. ritualística bem forte, é bem interessante.
Com certeza. E tem uma história. Eu já escrevi muita coisa. Então, por exemplo, ele é filho de um grande guerreiro do reino dele, onde eles não são ligados à magia. Tem uma lore por trás disso. A mãe dele era tipo uma feiticeira, uma maga, tá ligado? Uhum. E ela morreu por causa de magia. E o pai dele ficou, tipo, era o rei lá do reino, ele é atordoado, ele proibiu magia no reino. Então ele proibiu, mandou tipo a caça às bruxas da época, então não podia ter magia, eles são guerreiros mesmo, não são ligados à magia, era só a esposa dele, que é a mãe do cara que era ligada à magia, então por ela ter morrido por isso, ele pega a versão contra qualquer tipo de magia e tal, então ele manda matar, sumir com os caras lá. Só que o filho dele herdou um pouco disso da mãe, ele assumiu o trono, tinha dois filhos, esse que era um pouco mais velho e um mais novo. Esse mais velho assumiu, pegou isso da mãe, aquele negócio de magia. E ele cresceu isso e o pai sempre condenando ele e tal. E ele que assumiu o trono. Só que quando ele atingiu a idade mais velha, ele não conseguia se conter com aquilo. Ele pegou ele mesmo e fugiu do reino dele. Então por isso que ele é um dos caras forasteiros e tal. E ele vai para uma das vilas onde tem várias pessoas desse reino e de outros refugiados que fugiram, formaram em aldeias, onde ele cresce lá com outras pessoas que acabam criando ele e introduzindo ele melhor em magias e tudo mais. E quando a Yennefer encontra ele, é numa situação extrema, praticamente onde ele estava quase morrendo em uma situação lá, e ela encontra ele, fala algumas coisas para ele, tal, envolvendo ele já dentro de um contexto que estava para vir no futuro, né? Ele Uhum. acaba sendo recrutado para ficar com ela, porque ela fica tipo numa floresta, meio, de novo, como fosse a Galadriel ali, num lugar bem escondido, recluso, tanto que o povo do mundo não sabe da existência dela, e os poucos que já viram chama ela de a bruxa, né? A bruxa da floresta, ninguém quer ir lá e tal, tem medo, etc. Então, e esse cara que é o mago é o cara que resgatou e salvou o cara que é da raça lá, que é tipo uma raça meio lizard. Ele salvou enquanto o outro carinha era tipo uma criança ainda. Que ele encontrou numa caverna onde ele estava nos braços de uma mãe que tinha acabado de morrer. Então a única que tinha sobrado, que era sobrada, era a mãe e ele era uma criança e estava praticamente quase morto lá, sem alimento, nos braços da mãe que tinha acabado de morrer. Ele encontrou esse cara que ele acaba criando, sendo meio pai adotivo desse carinha que é meio uma raça meio lizard, assim. Então naturalmente ele já é recrutado para ficar nessa sociedade muito louca aí. Então ele fica. Aí também tem a outra que é tipo uma renegada como fosse dos elfos lá, que ela cuida de uma aldeia. São Uhum. todos esses que não são muito ligados aos seus próprios povos, assim, são tipo forasteiros entre aspas. Então, só que tem algo peculiar neles, né? Eles estão sempre de uma certa forma, estavam tentando encontrar seu caminho, fazer algo o que é certo, ajudar outras pessoas de alguma maneira. Então, ela acabou recrutando esse. Então, quando o Aion, que é o personagem principal, chega, já está formada digamos, essa sociedade. Então, você não joga com os outros personagens inicialmente, né? Eles vão aparecer na história. Então, por exemplo, eles não, você vai seguir um caminho e eles vão seguir outro, assim, complementando, né? Porque, tipo, até Uhum. porque o que o personagem principal tem a fazer, tem muita coisa que eles não pode estar no mesmo lugar que, sei lá, ia morrer, não ia conseguir lidar com algumas situações. Mas eles vão correr por trás na história, você sempre vai encontrar com eles. Às vezes, em algumas missões, ele vai estar com você e vai encontrar com você em algum local. Então, eles sempre vão estar presentes, né? Não, eu digo assim, você não vai jogar com eles inicialmente, pode ser que numa DLC, pode ser que no futuro tenha um side quest ou DLC que você vive a história do lado daquele mago. Isso é uma possibilidade, mas entendeu? Então, aí na missão do personagem principal, ele vai decorrer, é quase um Geralt, em certa forma, né? Que é do The Witcher 3. Querendo ou não, ele vai fazer o papel investigativo também. Então ele vai tentar, ele vai em reinos, ele vai não sei o quê. Aí tem a floresta do druida, que sabe muito sobre a vida, sobre o mundo. Ele vai conversar com esse druida, ele vai saber de coisas que vai levar. O que aconteceu com os três poderes, que eram os elementais, que tinham do fogo, do ar, do vento, aí essas criaturas sumiram. Então ele está Uhum. por trás dessa grande desequilíbrio.
sabe? Então você vai atrás deles, você encontra um que puxa outro, que puxa outro, aí você vai entrando na história até chegar, você descobrir quem está por trás de tudo. Mas tem muita coisa que acontece, né? Tem cidades embaixo d'água, você tem muita coisa que vai rolar. Sem contar que eu brinco muito com dimensões, porque a espada do personagem chama Fenda. Ela abre uma fenda realmente para outras dimensões. Então isso vai acontecer no decorrer da história, né? Então ele vai descobrir que algumas coisas estão em outras dimensões. Está naquela dimensão. Você vai entrar na outra dimensão. Então Multiverso. exatamente. Só que não chega a ser. Não chega a ser muito multiverso, mas o jeito que eu brinco na história é como se a gente está na terceira dimensão. Então, por exemplo, Entrar na digamos que na quarta, na quinta. quarta, quinta, sexta e sétima, por exemplo, digamos que uma criatura que está lá na sétima, ele vem para a sexta, para a quinta, para a quarta, e a hora que ele chega na terceira, ele é um gigante. É como se ele fosse aumentando o tamanho, porque lá na sétima ele é de um tamanho absurdo, é do tamanho normal, na verdade. Só quando ele vem descendo, ele é maior para aquela dimensão muito maior, muito maior. Se ele chegar na terceira, ele é um colosso. Então vai ter umas brincadeiras dessas que o boss passa, ele está abrindo portais e outras coisas, está trazendo criaturas de outras dimensões para chegar na terceira, para ajudar com o plano dele e tudo mais. Aí vai ficando sustentável a futura guerra que está para acontecer, porque vai vir colosso, vai vir criaturas gigantescas, vai brigar com muitas criaturas gigantes, absurdas, que chega nas nuvens, entendeu? Então, isso são desafios, são coisas que eu estou trazendo, isso eu estou contando a história, mas paralelo a isso, eu vou brincar muito com os concepts, porque isso me dá margem para trabalhar muito bem o design, tanto do planeta, tanto das criaturas, dos inimigos. Sim. Me dá margem para eu explorar o gameplay de combate que eu muito quero, que eu sinto falta. Eu comento com meus amigos que, que eu sinto falta em alguns games, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu gosto de Devil May Cry, eu gosto bastante de hack and slash, mas eu gosto de vários jogos, né? Mas o meu game, como ele está indo para a direção de hack and slash, então, óbvio que eu vou pegar referência daquilo, e é onde eu tenho mais experiência, que eu gosto bastante de game, como God of War, né, desde os antigos, o Devil May Cry em si, um dos primeiros que eu joguei na época também, que era o Soul River, o Castlevania, tem vários, né, que eu joguei. Aí, aí vai juntando, que eu vou vendo que eu vou sentindo falta em combate. Então, por exemplo, eu tenho o Devil May Cry, que eu sinto falta dele estar brigando ali ele é muito focado em combo, né? Então, tipo, como se fosse pontuação. Então, os inimigos às vezes não oferecem um combate compatível, assim. É mais como se eu estivesse desferindo vários golpes e pontuando. É bonito, lindo de se ver, é maravilhoso, eu gosto pra caramba, mas é um conceito diferente. Então, por exemplo, você pega o Devil May Cry e tu pega o God of War, no God of War tu sente o desafio, né? O inimigo te oferece um desafio. Não é só pontuar, você está realmente enfrentando ali um oponente. Aí você pega também uma extremidade como o Dark Souls, que implementou muito bem um combate one-to-one, né? Você chega ali, você sente que você está brigando com o inimigo, que antes tinha muito hack and slash, que o combate o dano é sempre muito em área, assim, então você podia só estar apertando o botão que ia bater em todo mundo e matar todo mundo e whatever, sabe? O Dark Souls não, é one to one, tu sente que a IA parece que é um player em certo ponto, principalmente em bosses, né? Então eu vou juntando esse contexto, querendo trazer isso, junto com coisas, elementos também que eu gosto, que é tipo um combate um pouco, eu uso o termo firulento. Firulento é Virulento. quando ele que é tipo, eu gosto desse lance do personagem ser um pouco overpower em algumas coisas, mas não de tornar o jogo fácil, é de movimentação, por exemplo, ele poder se jogar no ar, um Legolas da vida. Eu gosto aquele exagero do Legolas, tá ligado? Se ele pular e conseguir se projetar não sei aonde, e dar o gancho, não sei o que, uma pegada Spider-Man junto, assim. Então, aí você tem gameplay
que lembra, por exemplo, Monster Hunter, tem um combate muito legal com monstros, onde você tem o hook, né, que você consegue dar o hook no bicho, só que ao mesmo tempo o personagem é um pouco engessado, que ele é mais humano e tudo mais, então você cai, ele demora, ele é lento para levantar, aí tem outros contextos, tem um porquê daquela gameplay, né? Mas no meu ali eu vou juntar tudo isso num combate um pouco mais ágil, mas sem tornar fácil. Esse é o desafio, é continuar tendo o desafio, mas ao mesmo tempo um combate flexível, dinâmico, melhor dizendo, onde você consegue fazer tudo isso. E em certo ponto vai ter coisa que vai lembrar Shadow of the Colossus, que é tipo, quando você for bosses muito grandes, mais colossais, vai ter uma mecânica onde você vai escalar, mas não o Shadow, aí que tá, que eu brinco com a questão. O Shadow ele é focado na escalada normal, que você vai ali, tem a estamina e tal. Esse, como é mais dinâmico, vai ser quase uma mesclagem Monster Hunter barra Homem-Aranha com Shadow, entendeu? Então, tipo, você vai escalar ali nos pontos certos, mas vai conseguir sair fora. Diferente, por exemplo, do God of War 3, que eu gosto pra caramba, mas quando acontece isso num Colosso, é que Quick Time Event. Você aperta um botão, o Kratos ia e fazia tudo que tinha que fazer. Ah, bonito, maravilhoso. Só que é onde eu quero chegar é trazer esse combate na mão do player. É você tá ali no Colosso, você dá o target, você sai fora, você pular, é você. Não tem quick time event, não é um vídeo gravado, não é presetado, melhor dizendo, né? Não é vídeo, é presetado. Não é presetado. Você tá ali, ele pode te pegar no ar, ele pode te jogar, ele pode te dar choque, ele pode te botar fogo, ele pode, cara, pode acontecer um monte de coisa. Vai depender da gameplay para isso não ficar uma gameplay enjoada e repetitiva, porque se o cara quando é esse formato Quick Time Events, né? O player joga uma vez, acha lindo, maravilhoso, mas depois começa a ficar repetido, né? Vai acontecer sempre da mesma maneira. Eu gosto da casqueiragem, entre aspas, As usos do das Dark palavras, Souls. casqueiragem, firilagem. As, cas- as casqueiragens do Dark Souls, onde as probabilidades são infinitas, entendeu? Que você pode. Você vai ali brigar com um inimigo, cara, você vai tomar um soco, você vai cair de maneira diferente, você vai ser jogado pro lado, você vai tomar um hit kill, eu gosto dessas coisas que acontecem por probabilidade, é engraçado, a galera gosta, mas não tira a seriedade da história, porque o combate vai continuar sério, só que não engessado, não presetado. Entendeu? É, tipo, por exemplo, um exemplo clássico, aquela luta do Kratos com Baldur em cima do dragão Sim. no God of War 2018. É precetado, é lindo, maravilhoso, mas é precetado. Você vai jogar de novo, vai acontecer do mesmo jeito. O Kratos vai estar em cima do dragão, vai socar, vai cair naquela mesma costela do dragão igualzinho, naquele mesmo take de câmera, naquela mesma coisa. Ele não vai cair dali de jeito nenhum. Ele não tem probabilidade dele cair. Se fosse no meu jogo, eu tentaria fazer daquele jeito totalmente. Eu teria que estar me segurando para não cair daquele dragão, igual o meu Shadow. Se eu fosse jogado para trás, eu tenho a chance do gancho de voltar para lá, continuar brigando. Se eu cair, eu caio mesmo, eu me ferro. Aí eu tenho que ter a habilidade de eu voltar e dar o gancho, ou seja, probabilidades. Entende a diferença um pouco do que eu quero fazer? Então, eu Sim. quero estar ali ainda naquela ideia mais cinemérica ali, mas com probabilidades. Eu quero que o player sinta, né, mais participativo, não tomar o controle do player. Eu entendo a proposta lá, eu entendo, só que a proposta que eu estou trabalhando é um pouco diferente, entendeu? Então é um pouquinho mais, é onde eu quero brincar um pouco mais, deixar mais solto a gameplay nesse sentido, né? Você acha que eles deixaram presetado por uma questão de escopo, tipo tempo de produção, que levaria muito mais tempo e eles tinham que cumprir um prazo? Também, e por escolha de ser aquela pegada que o God of War virou um pouco The Last of Us Uncharted, onde eles querem que as coisas fiquem um pouco mais filme, mais controlado em alguns aspectos. Pra ficar sempre bonito o cinemático, saca? Aquela câmera ficar bem em cinema, assim, essa luz, tudo controlado pra ficar bonitão, assim. Então, tem vários fatores, né? E um deles é esse que você mencionou também, que, tipo, deixar mais livre implica em muitas coisas. Porque é bem A complexo. probabilidade é muito complexo. Virar bugs, o cara cair fora do mundo, cair. Cara, pode acontecer um monte de coisa, entendeu? Então, é muito mais trabalho para fazer.
E eles perdem o controle do cinematic que eles querem, né? Deixar bonitão, aquela luz que. Então, tem vários fatores, né? E eu tô indo, eu quero, lógico, a Unreal 5 já tá proporcionando a iluminação naturalmente, open world já ficar bonito, então não deixar a câmera um pouco solta em alguns momentos não é problema tanto mais, assim, dá para manter uma atmosfera bonita. E você consegue controlar um pouco isso sem um player sentir, saca? Você também consegue controlar um pouco. O dragão tá voando ali, você tá em cima. Mas você consegue controlar a direção do dragão para que ele esteja numa região plausível de se algo acontecer, você vai cair para um lugar. Você controla de maneira escondida o player para sem ele perceber, de maneira aceitável, né? Não fazendo precetado, assim. É só para que as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais plausível também, né? Senão daqui a pouco você gera bugs, né? Você tá caindo fora do mundo, enfim. Sim. Mas, bom, posso testar aqui e ver se Ué, consigo pode compartilhar a tela. Deixa eu ver se Caramba, eu curti muito a história. Você tem uma muita viagem, né? coisa Ainda avançada já. resumir, né? Resumir bastante, assim, tem E o muita legal coisa. é que, tipo assim, essa história tá tão interessante que você não precisa só lançar o jogo, mas você também pode até fazer igual Assassin's Creed, que foi lá e lançou o livro também. Você já lança o livro de fantasia, nossa. Então, engraçado você falar isso, Vic, porque a galera que me acompanha, né, por o seu character arts e tal, da parte artística, muita gente acha que o foco de tudo isso é o jogo. Pelo contrário, na verdade, eu estou escrevendo um livro. O foco é a história. Sim, você tá Começou com escrevendo, uma né? ideia. Eu estou escrevendo um livro mesmo. Então, tipo, o foco principal é a história, é o livro. É um IP mesmo que eu estou fazendo, para virar. A ideia é que vira um dia o livro, possa virar, se tudo dando certo, quem sabe não vira um anime um dia, vira um filme, não vira colecionáveis, enfim, é um IP que eu estou trabalhando mesmo, né? Então, o jogo, ele é só digamos, uma demonstração um pouco do que eu, Da de visão de história. história e É. tal. Como eu vim dessa área, né, de games e tal, então é um pouco também juntando um pouco da paixão, né? Eu não quero deixar só isso em texto, quero contextualizar isso de alguma maneira também, assim, visual. Então, estou trabalhando com isso também.